Leitura em Mateus 6, 16, 18, onde está escrito, Jesus dizendo para Pedro: pois eu também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pergunta é: quando foi que a igreja parou? Quando foi que a igreja fechou? Nós vemos que Jesus passa para Pedro a seguinte direção, carregada anteriormente de uma constatação, de uma afirmação de Pedro. Quando Jesus pergunta para os discípulos em particular o que as pessoas estavam dizendo ser ele. Ao passo que os discípulos respondem: olha, muitas pessoas de fora estão dizendo que tu és Elias, tu és Moisés, ou que tu és um dos antigos profetas. E aí Jesus, inquirindo os discípulos particularmente, diretamente pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, qual é a opinião de vocês? Qual é a opinião formatada a partir dessa compreensividade que vocês têm ao meu respeito, e não do que as outras pessoas estejam falando? E a resposta de Pedro é essa que eu acabei de ler: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o que Jesus entra em cima dessa afirmação para Pedro é uma afirmação poderosa, e ele diz: eu também te digo que tu és Pedro, que tu és a palavra, Pedro. E sobre esta pedra, tu és a pedra, e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as resistências infernais, as existências e as resistências contra a minha igreja não prevalecerão. E diante disso tudo nós vemos um povo buscado, um povo chamado como cristão, preocupado, desnorteado, angustiado, pelo simples fato que algumas igrejas têm restringido ali os seus cultos, alguns locais do templo têm restringido ali as suas reuniões, têm fechado, têm pontualizados, e o número de pessoas que, quando assim há permissão ali de estarem reunidas em torno do que se chama igreja física do local do templo, têm se reunido de uma forma cautelosa, cuidadosa e com uma preconização de normas bem estabelecidas. Mas a grande maioria dos chamados assim cristãos estão se angustiando porque talvez carregam aquela impressividade de que a igreja tem fechado. Mas a pergunta diante do texto que nós lemos é essa: quando é que a igreja parou? Quando foi que a igreja fechou? Porque tu és, Pedro, essa rocha, essa pedra, e sobre essa afirmação categórica, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A realidade é que a igreja não fechou, porque o que realmente pode existir é uma saudade causada pelo distanciamento social, mas de forma alguma não pode existir a tristeza porque a igreja fechou. Porque não se fecha a igreja ela não pode fechar, a igreja são pessoas, a igreja são situações de vida. Porque igreja não é o local onde você habita. Igreja é aquilo que a partir do momento te habita, é aquilo que você permite te habitar. Igreja não é o local onde eu entro e estabeleço uma norma de doutrinas cultuais em nome de Deus. Não é onde eu vou e desloco e sento, escuto, canto. Mas igreja é justamente o contrário. É o local onde eu permito a introdução, a moradia, a habitação em mim do Espírito de Jesus. Pois bem, ele diz a Pedro, quando Pedro responde a sua pergunta, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivente, aquele que nós esperávamos.
E Jesus fala: pois bem, Pedro, é sobre esta afirmação, é sobre essa consciência, é sobre esse entendimento seu e que se propagará em muitas outras consciências mediante a ação do Espírito Santo, que vai trazer uma testificação agora não simplesmente, não unicamente verbal, não uma fala, não uma expressividade ritualística de uma profissão de fé escrita, ensinada e repetida, mas acima de tudo de uma consciência de vida que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que agora faz habitação em mim. E essa testificação é que testifica que eu e que você somos igrejas do Senhor. E temos aprendido isso de uma forma muito efêmera, de uma forma muito realista. Porque é justamente mediante a todas essas impossibilitações que temos tido hoje em dia, da ação congregacional que nos fora tirada parcialmente, como era uma rotina há tempos atrás, antes dessa epidemia, é que verdadeiramente a nossa consciência tem que amadurecer, tem que crescer nessa fé de que eu sou igreja, porque onde houver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali é igreja. E onde houver 2 ou mais reunidos, mesmo que não estando fisicamente, ali ele está, porque a união ela também se dá por 2 ou mais pessoas na ação do Espírito Santo que faz moradia e que está conosco. Então a pergunta é essa, eu volto a perguntar: quando foi que a igreja parou? Quando foi que a igreja fechou? O que pode no máximo estar acontecendo é uma tristeza concernente ao distanciamento social de uma comunhão que outrora nós tínhamos, mas nunca ficarmos tristes no sentido de dizer que a igreja fechou, porque a igreja jamais fecha. A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja são pessoas reunidas em torno dessa consciência de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Igreja, que Deus te abençoe. Igreja, que você possa me abençoar, unidos num só propósito, numa só fé, amando a Deus e amando o próximo, orando por nós, orando por um. Então, não tem nada fechado e não tem nada acabado, porque aquilo que Jesus fundou, qual é o poder, qual é a força, qual é o principado e qual é a potestade, seja ela espiritual ou natural, que tem a autoridade de fechar aquilo que Jesus abriu. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Abraço.